Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Oi, Datena, bom dia pra você, pros companheiros aqui, pros nossos ouvintes. Aliás, a partir do que você falou, pegando o gancho aí do que você falou, daquele caso do pátio, da apreensão na subprefeitura de Ermelino Matarazzo, o carro do nosso ouvinte que foi depenado, desapareceu, ele perdeu o patrimônio. Que ficou resolvido? O prefeito Nada. de São Paulo resolveu isso? Não, nada, não ficou resolvido Você nada. tem o nome do subprefeito de Ermelino Matarazzo? Relembra aquele caso lá, antes de denunciar o novo caso contra o Detran. O que o prefeito de São Paulo fez? Você lembra o nome daquele subprefeito que levou o gigante de Ermelino Matarazzo para Penha e continua roubando? Aliás, de quem é essa empresa aí, hein? Essa empresa Nova Era, alguém sabe de quem é? Então, o subprefeito chama Flávio Sol, que acha que é o centro mesmo, né? Ele tem certeza disso. Ele mandava prender, mandava soltar em Ermelino Matarazzo, guinchava carros, como foi o caso do nosso ouvinte Tancredo, só para relembrar rapidinho, o carro dele estava com um problema mecânico. Foi lá no início da pandemia, hein? Foi lá no início do ano passado. E o Flávio Sombra, ele foi transferido de Ermelino Matarazzo, onde o gigante foi aposentado. Ele usava o gigante para roubar carro e levar para dentro lá do Detran de Ermelino Matarazzo. E o Flávio Sombra, Flávio Sol, às sombras, foi transferido de lugar porque pegaram o cara furtando o carro na porta da casa de um cara, e ele foi levado para Penha, onde ele furtou outro carro usando quem? O mesmo gigante. O prefeito de São Paulo fez alguma coisa ou não? Nada, não fez rigorosamente nada. Parece que foram premiados, né, os dois, porque foi feita uma investigação, mas aquelas sindicâncias internas, né, que como regra não dão em nada, e nessa não deu mais uma vez. Eles saíram de Ermelino e foram todos. A equipe toda foi para Penha. E é o que você falou, o gigante que estava sendo investigado se aposentou estrategicamente e depois reapareceu no novo cargo já na Penha, com a chefia do subprefeito Flávio Sol. E a gente mostrou isso aqui que lá na Penha começou a acontecer a mesma coisa que acontecia em Ermelino, né? Então os pátios superlotados de carros. E esse gigante tá lá ainda? Tá lá ainda, estão todos lá ainda. E, lógico... E esse prefeito não faz nada, não vê nada. O que ele é? Ele é cego? Ele não vê nada, tá deixando os caras lá? E olha, precisa ser bem cego, porque a montanha de carros... A gente tem imagem, inclusive, o Daniel já vai achar nos arquivos dele. Os ouvintes mandaram montanhas de... Não é brincadeira, não tô... Pô, isso é oficializar o desmanche. É isso. É tornar uma coisa criminosa oficial. O desmanche clandestino, furtar né? carro da porta da casa dos outros. É isso, exatamente isso. A mesma coisa que foi denunciada e que aconteceu durante muito tempo em Ermelino voltou a acontecer na Penha, não por coincidência, porque as mesmas pessoas foram mantidas nesses cargos. E, lógico, quem perde com isso é o cidadão. No nosso caso aqui, o Tancredo. Olha lá, ó. Pessoal que está acompanhando pelo canal no YouTube, tá vendo aí o Daniel Mesquita já achou nos arquivos dele. E bem organizado, hein? Bem, o gigante tá trabalhando bem com o Flávio Sol. Hein? Bem encaixadinho, um carro em cima do outro, fica uma parede. Olha só, é pouco carro? Não, olha só. Agora, os proprietários ou não sabem que isso tá jogado lá, ou sabem, como no caso do nosso ouvinte Tancredo, que tinha que pagar quase 50 mil reais para tirar o carro, que não vale mais, não é isso? E perdeu o carro, ficou depenado, não vale mais nada o carro dele, nem cobraram a multa que disseram que ia cobrar. Você vê como é que são as coisas, né? Aquela coisa, você cria uma multa, você finge que vai cobrar uma multa para depois cobrar por fora um valor menor. É uma bandidagem. Tá lá a prova, ó, só não vê quem não quer. Olha lá. É brincadeira isso? A prefeitura se dedicando a guinchar carro. Olha, nós já mandamos o Ministério Público atrás disso. Diz que essa empresa Nova Era ia ser afastada, não sei se foi. Já mandamos a polícia ir atrás disso, não sei se foi. E eu estou pedindo para mais gente procurar saber o que é que está acontecendo aí. Vamos ver. Essa Nova Era, que aliás, ela se mete em tudo, né? O último caso foi aquele que o Brasil Poda, asfalta, faz obra, guincha serviços carro, gerais e furta carros
das horas vagas. Porque a última da Penha, o delegado tinha qualificado como carro desaparecido ou coisa parecida. Eu enfiei a bota e ele qualificou como furto de carro. Vai acabar sobrando para o motorista da nova Era, ou Era, que estava lá. Mas é a Era que estava envolvida em furto de carro. E é furto de carro porque eu quebrei o pau e disse que estava mal qualificado aquilo ali. E aí o delegado depois qualificou para furto de carro. Aí você vê, eu não acredito muito em coincidências, né? Mas você vê quanta gente envolvida. É um subprefeito que... Eu não acredito em nenhuma coincidência. Agora, se o prefeito não afasta nenhum desses caras, é porque ele pode estar envolvido também. A gente pode pensar nisso. Não tem ninguém para perguntar por que ele não afasta o Sol, o gigante, a Lua, ou o raio que o parta. Por que ele não afasta? É isso, e não dá para dizer que estamos cobrando alguma ação muito rápida, né? Muito de afogadilho. Não, esse caso, o primeiro deles, do nosso ouvinte Tancredo, que teve o carro furtado na frente da casa dele, isso foi no começo da pandemia. No começo do ano passado, estamos quase completando 2 anos, ele perdeu o carro e ninguém se responsabiliza por isso. E, pelo contrário, quem se envolveu nesse crime, porque é um crime que foi cometido, foi premiado sendo transferido para uma outra subprefeitura para cometer o mesmo tipo de ilícito. Bom, isso para dizer que a história segue envolvendo pátios da prefeitura e pátios do Detran de apreensão de veículos também. A novidade agora envolve o pátio da Avenida Presidente Wilson, pátio do Detran, que fica no Ipiranga. O nosso ouvinte, Diego Martins de Lima, ele tem um Palio 2011. O Guto. Diga aí. Guto. Diga. Só um detalhe. E o caso daquele atleta paralímpico que o cara do Detran sacou uma arma para ele e bateu no atleta do Paralímpico do Brasil e empurrou a namorada dele, ou o sogro dele. O que virou aquilo lá? Nada também? Nada. E você já matou a charada. Você já entregou o final da história aqui, porque esse caso do atleta paralímpico, o Alan Fonteles, nosso atleta campeão de Paralimpíadas, ele foi agredido nesse pátio, Presidente Wilson. Nesse pátio que vai ser palco de mais uma ilegalidade aqui. E você vai lembrar, porque o Brasil Urgente trouxe com exclusividade essa história. Quem era aquele cara armado que ninguém mais falou nada? Então, é o tal do Marco Antônio Pereira, que é ex-PM, é PM aposentado, diretor desse pátio, Presidente Wilson, que oficialmente, esse caso do atleta aconteceu no final do mês passado, dia 27 do mês passado. E o Detran oficialmente disse que ele estava afastado, esse diretor. Esse diretor foi afastado, só que não foi afastado. E a gente vai ouvir ele hoje aqui. Ele continua ainda dirigindo esse pátio Presidente Wilson, e a gente vai ver de que forma que ele está dirigindo esse pátio. Até com o respeito que eu tenho pela Polícia Militar, isso não pode ficar assim. Esse cara sacou uma arma para um atleta paralímpico do Brasil. Não precisa nem ser atleta paralímpico do Brasil, mas uma pessoa com necessidades especiais, usa prótese, ele bateu no cara, ele empurrou o sogro dele e sacou uma arma. Não é essa a polícia militar que eu conheço. Policiais militares, outro dia, foram mortos em escolta de carga, foram fuzilados mesmo, pode ter sido execução, porque o dinheiro que o policial militar ganha normalmente já é uma miséria, com a maioria dos brasileiros. Apesar desse governador falar que é melhor a polícia do Brasil, paga uma miséria para a polícia militar, civil, os guardas metropolitanos ganham outra porcaria de salário. 2 policiais militares, porque vivem na miséria, são obrigados a fazer escolta. Quando não, os que estão na ativa têm que fazer bico, porque senão morrem de fome. Não chega no fim do mês com o salário que eles ganham para correr atrás de bandidos armados com fuzis, .50 ou coisas parecidas. 2 policiais militares aposentados foram mortos para poder comer fazendo escolta de carro de uma grande empresa, que eu não lembro o nome, se é Magazine Luiza ou sei lá o que era. Acho que é outra, sei lá o que era. É daquela senhora milionária lá, uma empresária
rica aí, e fez por onde? Eu conheci a loja pequena dela lá em Franca. 2 policiais militares que ganharam uma miséria a vida inteira, deviam estar na miséria depois da aposentadoria mais ainda, foram executados por uma quadrilha e morrem de uma forma heróica tentando sobreviver. Então não pode um ex-PM ficar batendo em pessoas deficientes, com necessidades especiais, e sacando arma para esses caras e não acontecer nada com ele também. Não pode. Essa não é a polícia militar que eu conheço. A polícia militar que eu conheço é feita de heróis e homens honrados, ou da ativa ou da reserva, cara. É isso. E com a conivência de autoridades superiores, né? Porque o Detran oficialmente afastou esse cidadão. E ele está lá, exercendo a mesma função como diretor desse pátio da Presidente Wilson, pátio do Detran. Bom, o nosso ouvinte Diego Martins de Lima, ele teve o carro apreendido, ele estava com licenciamento vencido, foi parado numa blitz, no Campo Limpo, e o carro foi guinchado. Já chama a atenção que o carro foi parado no Campo Limpo e por algum motivo foi levado para o Ipiranga. São 30 quilômetros de distância, 30 quilômetros. Não havia outro pátio mais perto ou há algum interesse em levar para aquele pátio da Presidente Wilson? Essa é uma questão que alguém vai ter que responder em algum momento, né? O que adianta você ficar combatendo o desmanche clandestino se agora esses Detrans estão fazendo papel disso, esses pátios da prefeitura estão fazendo papel disso. Mas vamos lá, vamos ouvir o que aconteceu com o rapaz. É isso aí. Aí o Diego não reclamou da apreensão e foi pagar o que ele tinha de dívida, usou o poupa-tempo. O governo do estado orienta que você utilize o poupa-tempo para facilitar, enfim e tal. Só que agora há uma discussão entre o poupa-tempo e o Detran, vai ficar muito claro na fala aqui do Diego, porque ele pagou pelo poupa-tempo e depois não conseguiu tirar o carro, porque segundo o diretor desse pátio tinha que pagar entrando pelo site do Detran. Uma briga burocrática que causou uma baita confusão para o nosso ouvinte. Vamos acompanhar. Eu tive o carro apreendido por documento atrasado. Fiz o pagamento certinho pelo portal do Poupa-Tempo. Fiz o pagamento das taxas, a liberação do veículo, o guinchamento, a estadia, fiz tudo certinho, fiz tudo pagamento. Fui lá fazer a retirada desse carro. Aí chegando lá, fiz as guias de pagamento, fiz tudo certinho lá. Ele falou assim que não ia liberar meu carro, eu com o ofício na mão, né, que o ofício de liberação do Detran, né, com o ofício na mão, ele falou que não podia liberar o carro, que não tem como liberar o carro por causa que o papel não é no Detran. E o meu carro já tem 10 dias já, praticamente quase preso, e tá tudo pago, não tem mais o que pagar mais o carro. O teu carro tá apreendido onde? No pátio Presidente Wilson. É no Ipiranga, né? Agora a apreensão aconteceu onde? Ele foi apreendido na Carlos Caldeira Filho, próximo ao Campo Limpo. Do Campo Limpo, ele foi levado pro pátio no Ipiranga? Foi levado pro Ipiranga, coisa que não tem nada a ver, né? Aí, agora que eu peguei um ofício de liberação, que é o próprio do Detran mesmo, para fazer a retirada do carro, eles não querem fazer a retirada do carro, ele alegou que não é, que tem que ser do próprio Detran. Sendo que eu já fui no Poupa-Tempo hoje, acabei de sair do Poupa-Tempo, a mulher falou que tá errado, que o papel tá certo, que ele tem que fazer a liberação. Procurei se informar com 2 policiais de trânsito, o policial falou que tem que fazer a liberação, porque é isso mesmo. Não dá para entender isso aí. Aí como que eu vou ficar com o carro apreendido se o carro tá tudo pago? E nessa história toda aí, você pagou quanto? Nessa história toda, eu paguei R$ 2.500 de documento e liberação do veículo. Eu tenho todos os comprovantes aqui comigo, tudo certinho. Aí não tem pra onde mais eu correr. Pois é, quem está acompanhando pelo nosso canal no YouTube está vendo aqui os documentos. O Diego fez questão de mandar pra gente os comprovantes que ele pagou tudo, enfim, o carro já está liberado. Ele fez pelo poupa-tempo, que é o que o governo orienta a gente a fazer, só que chegou lá no pátio, o tal do diretor do pátio, o Marco Antônio Pereira, esse ex-PM aposentado, não quis entregar o carro. Que sacou a arma pro nosso atleta paralímpico? É exatamente isso. Ele não sacou a arma para esse cara também, não? Daí... Disseram que ele estava afastado, o que ele está fazendo lá? Essa é uma belíssima disseram pergunta. Que ele estava afastado. É isso. Agora, a reação que ele teve com a gente já demonstra quem é esse tipo de cidadão. Né? Vamos ouvir o que ele falou para mim aqui. Ele começa argumentando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele fez o processo errado pelo poupa-tempo. Ele disse que há uma falha mesmo no sistema, que não dá para fazer pelo poupa-tempo, apesar do nosso ouvinte ter pago tudo que tinha para pagar. Ele reconhece que há esse problema e no final
reage de forma violenta, o que também já não é novidade, levando em conta esse tal desse Marco Antônio Pereira. Vamos ouvir. A pessoa que fez o serviço, ele fez pelo local errado. E eu não consigo atender vocês com isso. Então, mas no Poupa Tempo eles dizem que tá tudo certo. Tá bom, pelo Poupa Tempo, não pelo Detran. Tá? O pátio aqui é do Poupa Tempo ou é do Detran? É do Detran, mas o Poupa Tempo ele é Então. usado para vários serviços, inclusive Tá bom, serviço do esse Detran. serviço eu não consigo atendê-lo. Porque o governo orienta as pessoas a procurarem o Poupa Tempo como uma forma de agilizar o Sim, só que serviço. esse serviço eu não consigo atender, senhor. Mas aí como é que faz? Por causa dessa confusão entre Detran e Poupa Tempo, vai ter que pagar mais os dias que o carro ficar aí no pátio? Chefe, se você fez uso do instrumento errado e ele te cobrar alguma coisa a mais, vai ser o meu colega lá do setor competente que vai te indicar. Mas você concorda que é uma sacanagem ter que pagar a mais por causa desse problema que vocês têm aí? Não sei, senhor, não é comigo. A minha parte é receber e entregar o veículo. Nós já informamos as corregedorias, já informamos o sistema de processamento de dados, para eles mudarem isso aí. Só que eles não estão mudando. Não cabe a mim essas coisas. Eu já repliquei para quem de direito para nego mudar isso daí. Porque isso induz a pessoa a erro. Sim. Isso deve estar acontecendo com muita gente que faz pelo Poupa. Tem sim. Pra você ter uma ideia, eu abri o pátio às 8 horas da manhã. É 9 horas da manhã e o sistema de agendamento do coisa para liberação não está disponível. Qual sistema, desculpa? O sistema para fazer a liberação de veículo não está disponível no site. Quer dizer, agora se chegar alguém com tudo pago, tudo certo, não consegue tirar o Eu carro. não consigo atender, porque o sistema está fora do ar. Puxa, mas é um absurdo isso. Sim, fazer o quê? É a realidade que eu tenho nesse momento. Então, mas o cidadão ele não pode ser penalizado pela incompetência do Estado. Com quem eu estou falando que até agora o senhor não se identificou? Meu nome é Agostinho. Da Rádio Band, né? Isso. O senhor está bancando canalha também, né? Canalha por quê? O governo atende mal o cidadão e eu que sou canalha. Até logo, senhor Agostinho, eu não consigo conversar com o senhor. É isso. Bom, primeiro que canalha é quem saca uma arma para uma pessoa com necessidades especiais, empurra essa pessoa, segundo essa pessoa teria agredido ou ofendido a namorada dele, porque o carro dele que ele foi pegar, que é o nosso atleta paralímpico, esse rapaz alega que o carro estava amassado, foi conversar com esse sujeito sem educação, não é? Que sacou uma arma para eles. É por isso que eu entendi que demorou esse cara ir para a delegacia. Agora que eu estou entendendo que esse cara demorou para ir para a delegacia. Primeiro, se ele está afastado, o que ele está fazendo lá? Se ele foi afastado oficialmente, o que ele está fazendo lá? Aí ele está perguntando se é da Rádio Band, chamando a gente de canalha. Primeiro você tem que lavar a boca, porque canalha é você. Quem saca uma arma para alguém desarmado é covarde, canalha, vagabundo sem vergonha, que é o que você é. Aqui não tem canalha nenhum, não. O único canalha que tem aqui é você. E eu não sei como é que o Estado continua permanecendo com um cara desse aí, que é um cara criminoso que sacou uma arma para uma pessoa desarmada e com necessidades especiais. Empurrou uma mulher que bateu na namorada do rapaz, e o atleta paralímpico pode confirmar isso pra gente a qualquer momento. O que é que o governo do estado de São Paulo continua fazendo com um cara desse num pátio do Detran? Eles não querem receber via computador porque o sistema não está funcionando, por quê? Querem receber em dinheiro vivo na hora lá, é isso? Tem que pagar para eles diretamente? Tem que E o que é que esse sujeito sem compostura, criminoso, que quem saca uma arma para alguém desarmado, uma pessoa com necessidades especiais, canalha é você, cara, limpa a boca. Ah, você é da Rádio Band, então você também é um canalha. Aqui não tem canalha, não. Aqui tem pai de família que trabalha o dia inteiro. Canalha é você. O Detran pertence a quem, Agostinho? Governo do Estado de São Paulo. Então o João Dória não deve estar ouvindo aqui, eu não faço questão nenhuma que ele ouça, mas será que não tem ninguém da assessoria dele para ouvir e dizer para o governador de São Paulo que tem um cara que saca arma para gente deficiente, bate em namorada do cara e que continua lá como diretor desse Detran? Será que não tem ninguém para dizer isso para o João Dória? E o que é que o João Dória vai fazer a respeito disso? Porque ele é o governador do estado de São Paulo. Não adianta empurrar para secretário, não.
E essa história que ele cria um monte de problema, fala que o site não tá funcionando, que não pode ser pelo poupa-tempo, pra ele é ótimo. Cada dia que o carro fique mais lá no pátio, ele tá ganhando dinheiro. É dinheiro a mais. É dinheiro a mais pra estadia do carro, é pro guinchamento do carro. Enfim, virou uma terra de ninguém. Esses pátios, como a gente viu da Prefeitura de São Paulo, de apreensão de carros, pátios do Detran, eles viraram uma caixa preta. É uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. A cada minuto que o carro é apreendido e fica lá, eles enchem a burra de dinheiro. E nada acontece. Nada acontece. Nesse caso aqui, muito mais escandaloso, porque a gente teve um crime praticado dentro desse pátio Presidente Wilson, né? Foi no final do mês passado, quer dizer, outro dia agora, e o cidadão já está de volta. Esse Marco Antônio Pereira, policial militar aposentado, já não, está de volta. Não, e chamando a gente de canalha. Foi o final só dele xingando o Agostinho de canalha. Olha, canalha é você, ô seu covarde. Você é canalha. Saca a arma pros outros aí com necessidades especiais. Cadê ele chamando a gente de canalha aí? O Carlão tá colocando no ponto aqui. É um absurdo. O Agostinho, acho que você devia sair daí e registrar um boletim de ocorrência imediatamente contra esse cara. É um absurdo. Eu acho que você devia... Não, mas você tem que registrar um boletim de ocorrência. Porque várias vezes eu fico defendendo companheiros nossos da Band e nenhuma atitude jurídica é tomada. Eu acho que você devia registrar um boletim de ocorrência imediatamente, porque o cara te chamou de canalha. Imediatamente. Pega a primeira delegacia que tiver e registra um boletim de ocorrência já. Vamos fazer. Agora você imagina quantas pessoas... Vamos mostrar o boletim amanhã aqui. Vamos mostrar. Você imagina quantas pessoas já passaram pela mão desse cidadão aí? A gente sabe de um caso de uma agressão física contra o Alain, o nosso campeão paralímpico. Não, com arma na mão. Não, ele, num gesto só, ele agrediu um deficiente físico, uma mulher e um idoso. Você imagina que tipo de... Como é que o Detran... Não, e com arma na mão, com arma na mão, cara. Como é que permite que uma pessoa dessa comande qualquer coisa no estado de São Paulo, em qualquer lugar que seja? Vamos ouvir aí o trecho. Com quem eu tô falando, que até agora o senhor não se identificou? Meu nome é Agostinho. Da Rádio Band, né? Isso. O senhor tá bancando canalha também, né? Canalha por quê? O governo atende mal o cidadão e eu que sou canalha? Até logo, senhor Agostinho, eu não consigo conversar com o senhor. É isso. Pega esse áudio e registra um boletim de ocorrência. Não adianta nada também a gente ficar falando aqui, tem que tomar atitude, ok? Combinado, vamos lá, vamos sim. E vai aparecer mais gente. Agora vamos ver o que o governo João Dória vai fazer com um cara que saca arma para pessoas com necessidades especiais, agride mulher e sai impunemente disso aí e continua como administrador desse Detran. Qual é o Detran? Da Avenida Presidente Wilson, o pátio do Ipiranga. Bom, a partir do momento em que ele te chama de canalha, a gente entende como uma ameaça isso aí. Então seria legal você registrar um boletim de ocorrência. Pode deixar. Eu se fosse você, registraria você mesmo. Você mesmo vai à delegacia e registra. Ok? Combinado. Porque isso é uma agressão que beira a ameaça. Até porque se o Detran... Beira a ameaça. Se o Detran, se o poder público, se o Estado, se o governo do Estado não faz nada, né, deixa o cidadão lá, cada um vai ter que defender a si próprio, né? Porque tá desse jeito, né? Ele já demonstrou mais do que o necessário para se perceber que ele não tem condição de estar circulando pela rua. Não. E há suspeita que esses pátios aí estão agindo, alguns deles... pelo menos no município, de forma criminosa e ninguém faz nada contra esses caras aí. Não é porque o cara é ex-policial militar, a gente defendeu os 2 ex-policiais militares que morreram numa escolta porque morrem de fome com o salário que ganham, salário que o governador Dória disse que ia ser o melhor do Brasil e é o pior do Brasil hoje, o próprio Bolsonaro disse que ia ser o melhor do Brasil, que a polícia ia ser bem paga, até agora nada, você entendeu como é que é o negócio? Então, e bota um cara despreparado como esse aí, que saca a arma para um atleta olímpico, não precisa ser atleta olímpico, mas cidadão antes de ser atleta olímpico, saca uma arma pro cara e bate no cara, derruba o cara que usa prótese das 2 pernas, agride a namorada do cara e tá no Detran para xingar a gente de canalha. Lava a tua boca, ô. Canalha é você. Espero que a polícia tome alguma providência em relação a você, que nós vamos registrar um boletim de ocorrência
contra você, e espero que o departamento jurídico da Band também entre no caso, porque você é da Band, então você é canalha. Como se todos nós fôssemos canalha em tom de ameaça. Então canalha é ele, e ele que responda isso à justiça. Mas tem que ser feito o boletim de ocorrência. Ok? Combinado? Lógico, vambora, vai.